Paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o presbítero James Oliveira, com a série de vídeos Realidades no Reino, trazendo para você nesta tarde um dos principais motivos porque há tantas igrejas. Não é o principal, é um dos principais motivos. Vamos fazer uma leitura bíblica para nós dissertarmos sobre este tema. Nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A história onde Israel se encontrava na peleja com os filisteus, e o gigante Golias desafiava o povo de Israel. Davi foi lá levar alimento para os seus irmãos e encontrou aquele quadro, aquela situação. Davi lutou com o gigante, venceu, e eles retornaram para Israel. Vejamos a alegria das mães, das esposas, que já estavam ali apavorados, que certamente os filisteus iriam esmagar o exército de Israel, mas agora eles se alegram pela vitória, por ter de volta seus filhos, seus esposos, enfim, os homens que foram para a guerra. E as mulheres, vem a comitiva do rei retornando da guerra, as mulheres pegam seus tambores e cantam: a Saul seus milhares, porém a Davi seus 10 milhares. E Saul deixou descer aquilo ao coração dele, e diz a palavra que daquele dia diante não via mais Davi com bons olhos. Um dos principais motivos porque há muitas igrejas, nós podemos pegar esse texto e trazer para os nossos dias atuais. Eu enumerei aqui 3 dardos inflamados do maligno, que faz que esse motivo aconteça e esteja proliferando nos nossos dias. Primeiro dardo inflamado do maligno: a insegurança do líder. O segundo dardo, a soberba do obreiro. Terceiro dardo, a ignorância do povo. Veja que as mulheres deixaram o rei passar, autoridade, e disseram para o rei milhares. E foram no seu súdito, no seu servo Davi, e disseram: porém a Davi seus 10 milhares. Aí nós vimos o primeiro dardo, a insegurança do líder. Nós temos dons naturais, dons espirituais. Dons naturais é aqueles que temos por natureza. Tocamos um violão para louvar o Senhor. Temos os dons espirituais que é dado pelo Espírito à igreja para edificação. E existem os dons ministeriais que são dados a homens chamados, testados, provados, capacitados e aprovados por Deus para liderar o povo, como foi Josué, Moisés, dentre outros. Então, nós vimos aqui o primeiro dardo da insegurança do líder. O dom ministerial está acima de todos os dons.
O segundo dardo, a soberba do obreiro. Nós encontramos aqui nesses versículos que lemos esta situação que é atual nos nossos dias. Nós encontramos homens usados por Deus. Não é o caso de Davi. Davi é o exemplo para nós não fazermos com que esse dardo venha criar raiz e destruir o reino de Deus, que é o segundo dardo, a soberba do obreiro. Se nós formos obreiros e tivermos os 9 dons, isso não nos faz mais que o nosso líder. Nós temos que continuar humilde em obediência. Temos que continuar como servo. E o líder também. O líder não precisa ter dons espirituais. Ele já tem o dom maior, que é o dom ministerial que Deus deu para ele. E quando Deus coloca, só ele tira. Mas nós estamos vendo o inimigo trabalhando. Homens que Deus tem levantado, usado nas suas mãos, com dons espirituais, tem dado ouvido para o inimigo. E qual é a voz do inimigo? A voz do inimigo é essa: ei, tu tem os 9 dons, teu líder não tem nenhum, quem tinha que ser o pastor é tu. O povo todo delira quando tu prega. O povo vai ser contigo. A soberba do obreiro. Qual é a insegurança do líder? O líder não precisa ter nenhum dom para ser líder, para ser autoridade. Ele já é. Mas acontece que o inimigo vem e diz: olha, não dá mais escala para o obreiro tal. Deus está usando muito ele. Daqui uns dias, ele vai tomar o teu lugar. Aí o inimigo vai lá no ouvido do obreiro e diz: olha, é verdade. Tu está sendo usado por Deus mais que o teu pastor, mais que o teu líder. Quem tinha que ser o pastor era tu. E existe o terceiro dardo, que é a ignorância do povo. Nós estamos vivendo nos dias atuais a idolatria evangélica. O povo adorando os homens que Deus usa. Deus tem levantado homens no nosso Brasil, na nossa nação, intensamente usados por Deus. Mas o povo está idolatrando. Está se rebelando contra os seus líderes, seus pastores. E Deus não está se agradando. Ah, mas eu tenho um chamado, eu tenho os 9 dons, meu pastor não entende. E eu não posso parar o meu ministério. Vai para a esquina e coloca uma igreja. Paulo disse que muitos fazem a obra de Deus por amor, mas outros por contenda, por ciúme, por fama, por vanglória. E nós não estamos presenciando isso hoje. Líder, se Deus usa o teu obreiro, não te preocupa, ele não vai tirar o teu lugar. Conversa com ele. Temos que estar unânimes em comunhão. Temos que estar aprovados por Deus. Temos que estar na presença de Deus. Igreja, para com essa idolatria evangélica. Você tem que entender que os homens que Deus usa não te dá motivo de adorá-los. Você tem que adorar a Deus, você tem que adorar o Senhor, você tem que servir ao Senhor. Eu lembro-me, certa vez, estavam algumas irmãs na frente da igreja, esperando o pregador, famoso. E o pregador iria chegar naquela tarde, as irmãs estavam ali. Parou um carro na frente, do outro lado da rua, desceu um homem com terno, gravata.
pastinha na mão, atravessou a rua e as irmãs já começaram a sentir a presença de Deus, já se arrepiaram. Cada vez que ele se aproxima, mais eu sinto a unção de Deus. Quando aquele homem chega perto daquelas irmãs, era um vendedor. Estava perguntando onde ficava uma empresa naquela rua. Meus amados, a ignorância do povo, a soberba do obreiro e a insegurança do líder. Temos que adorar a Deus. Temos que adorar ao Senhor. Obreiro, se Deus está te usando poderosamente, fica no lugar que Deus te chamou. Tu tem um líder. Tu tem que prestar conta a Deus e ao teu pastor. E tu nunca vai ser maior do que ele. Pastor, não te preocupa se Deus está usando o teu obreiro mais do que tu. Tu ainda é o pastor. Tu é líder. E só quem pode te tirar da onde tu está é o teu Deus. Um dos principais motivos porque há tantas igrejas evangélicas. Fica no lugar que Deus tem te chamado. Igreja, adora o Senhor. Obreiro, prega, cura os enfermos. Deixa Jesus te usar para purificar os leprosos. Mas seja submisso ao teu líder. Líder, se Deus está usando o teu obreiro, não tira a escala dele. Não corta ele para baixar a poeira. Deixa Deus usar ele. Porque se Deus te colocou no lugar que tu está, só Ele pode te tirar. Realidades no reino. Que Deus abençoe. Na paz do Senhor.